noite a todos. Vamos iniciar a nossa audiência pública da Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal. Quero convidar aqui o nobre vereador Alexandre Capriotti para secretariar os trabalhos. Seja bem-vindo. Aproveito para dar os parabéns aqui ao vereador Alexandre Capriotti, que se faz presente nessa audiência e que também tem realizado um trabalho importante na Câmara Municipal. Informo que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Peço que também se queiram acessar pelo site osasco.sp.leg.br e pelas redes sociais, Facebook, Instagram e demais redes sociais aí. Os participantes e munícipe estão todos convidados a participarem dessa sessão de audiência. Poderão fazer perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema dessa audiência de hoje. Para quem está online, basta acessar o site osasco.sp.leg.br e clicar em audiência pública. Preencher um formulário para que esta presidência e também aqui os que fazem parte dessa mesa diretora possa receber os formulários referente aos questionamentos. Gostaria de reforçar que já estamos com a mesa diretora aqui dos trabalhos, com o secretário Pedro Sotero, grande amigo, uma pessoa que a gente admira muito pelo trabalho, já esteve também numa secretaria importante aqui da nossa cidade, que é a Habitação, e hoje, Pedro, mais uma vez a gente recebe com muita alegria e que você, Vossa Excelência aqui, sua equipe, que se faz presente aqui. Quero aproveitar para a gente dar uma salva de palmas a todos os funcionários da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Osasco. Os servidores dessa secretaria têm um respeito aqui da Câmara Municipal pelo trabalho desenvolvido e pelo acolhimento que é sempre dado não só a esse vereador, mas a todos os vereadores que procuram, muitas das vezes, para responder um questionamento, uma solicitação ou uma dúvida dos munícipes da nossa cidade. Quero também pedir que o secretário aqui, o Capriotti, anuncie os demais membros da mesa diretora. Você, Capriotti. Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar presente numa audiência pública de tão grande importância para o nosso município. Agradeço ao presidente pela oportunidade e aqui aos presentes, o secretário de Finanças, Pedro Sotero de Albuquerque, a subsecretária do Tesouro Municipal, Karine Simões, a subsecretária da Receita, Elaine Oliveira, Alexandre Capriotti, vereador, secretariando os trabalhos. Solicito ao senhor secretário que apresente os vereadores, membros da Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal. Presidente Josias da Juco, relator Alexandre Capriotti, demais membros Fábio Chirinhã, Gabriel Saúde e Ralph Silva. Bem você. Solicito ao seu secretário que anuncie os vereadores presentes nessa audiência pública. Secretariando Alexandre Capriotti, Délbio Teruel, Gabriel Saúde, presidindo esta audiência, o nobre vereador Josias da Juco. Quero fazer mais uma saudação aqui ao vereador Délbio Teruel, líder do prefeito na Câmara Municipal, e do vereador
Gabriel aqui, que de novinho não tem nada, viu? Parece que já está há muito tempo aqui, né, Gabriel, na Câmara Municipal. Mais uma vez, saudar e agradecer a presença dos colegas. Também informar que alguns vereadores estão em atendimento nos gabinetes, até porque a gente tem aí um trabalho para fazer aqui na Câmara Municipal, e alguns também estão assistindo aí pela TV Câmara. Mandar um abraço a todos os vereadores. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do ofício número 2/25, de 20 de maio de 25, e da Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal, e os ofícios de justificativa de ausência dos nobres vereadores. Osasco, 20 de maio de 2025, ofício número 02/2025, CEF, Comissão de Economia e Finanças. Ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco, assunto audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência que, por solicitação da Secretaria de Finanças do município de Osasco, esta comissão deliberou sobre a realização de audiência pública para prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2025, conforme estabelece a Lei Complementar 101/2000, a ser realizada no dia 28 de maio de 2025, às 18 horas. Dessa forma, solicito a Vossa Excelência autorização para que referida audiência seja realizada no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicito a Vossa Excelência que o expedido ofício convidando o chefe do Poder Executivo, bem como seja informado ao senhor Pedro Sotero de Albuquerque, secretário de Finanças do município de Osasco, do quanto deliberado por esta comissão. Respeitosamente, Josias Nascimento de Jesus, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Não temos nenhuma justificativa de ausência, presidente. Quero mais uma vez saudar o nosso presidente dessa casa, o vereador Carmônio, que nesse momento não está presente, mas tem nos ajudado aqui para que essa casa trabalhe da melhor maneira para atender a solicitação dos munícipes da cidade de Osasco. Vejo também aqui a presença de assessores de gabinete, dos vereadores também. Depois, se puder passar para nós, até para a gente falar a assessoria, né, que está representando os vereadores. Convido o nosso amigo, senhor secretário Pedro Sotero, para fazer o uso da palavra, colocando a tribuna à sua inteira disposição. Não vou nem falar os minutos. Deixo à vontade. Pode falar até amanhã cedo, hein, Guilherme? Você não agradeceu ao nosso secretário sempre presente aqui? Oi, Cris. Boa noite. Boa noite. Bom, boa noite, meu amigo vereador, presidente da comissão, José da Juco, Capriotti, esses membros que estão compondo aqui a mesa, vereador Delbo Teruel, líder do governo, meu amigo Delbo Teruel, Gabriel Saúde, que realmente, para um primeiro mandato, está surpreendendo, e todos os demais aqui presentes, de assessores, outros vereadores, pessoal que está na plateia, a toda a equipe da Secretaria de Finanças. Vou dar aqui um abraço a todo mundo, tanto pela Regiane, pela Cibele, pela Elane e pela Karine. Olha, essas quatro, você pode ter certeza que se elas não resolverem o problema, porque não tem solução, porque está aqui toda a parte técnica de conhecimento da Secretaria está aqui hoje. E eu tenho muita felicidade de estar aqui hoje, porque, independente de ser uma obrigação legal da gente vir aqui fazer essa apresentação, vereador Josias, é uma satisfação enorme a gente sempre está, primeiro, frequentando essa casa, porque essa é a casa do povo, a Câmara de Vereadores é a casa do povo osasquense, então é uma alegria a gente estar aqui. Mas o legal é que a gente hoje vai falar de notícia boa, porque a gente vir falar no Brasil, nesse momento, de notícia boa,
em que o governo federal aumenta imposto, vai e volta atrás, entra numa série de questionamentos sobre o futuro da economia no país, a gente consegue fazer o dever de casa em Osasco e trazer notícia boa para a nossa população, para a nossa cidade, aqui para vocês conhecerem em primeira mão. A gente teve um esforço muito grande no começo desse governo do Gerson, de entender que a gente tinha que priorizar as finanças públicas, mas também mantendo a qualidade dos serviços públicos que eram prestados pelo município, o que é um esforço muito grande. Como é que você consegue cortar na própria carne, melhorar o número e dar o exemplo que, às vezes, a gente precisa para o Brasil? A gente viu que o Tarcísio fez isso também no estado de São Paulo, e a gente vê que, infelizmente, a gente não está encontrando essa reciprocidade no governo federal. Mas nós fizemos aqui. Então, a gente soube cortar o que precisava ser cortado. O prefeito Gerson Pessoa deu autonomia total para que a secretaria, junto com o secretário de governo Camandoni, com o secretário de planejamento Éder, e mais o jurídico, controladoria, agisse naquilo que precisava agir, sem sacrificar o quê? A população sendo atendida no final do dia. Então, a gente fez o nosso dever de casa. Hoje vocês vão acompanhar esse resultado, que é o resultado de um trabalho muito firme, forte, que toda essa equipe técnica que está aqui hoje da Secretaria de Finanças soube tocar e conduzir com uma maestria impressionante, porque não é um número fácil. A gente sabe que Osasco não é uma ilha de prosperidade no mar de desgraça financeira, então a gente sabe que, por mais que o número seja bom, ele é um alerta que a gente precisa ter. Quero agradecer muito não só o pessoal do Tesouro que cuidou da nossa despesa, né? Ou seja, como a gente gasta, como também todo o pessoal, a equipe da Receita. Osasco teve um crescimento de receita acima do nível do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo cresceu 5%, nós crescemos 9%, sem aumentar imposto. Sem aumentar o imposto, agindo com muita competência, com inteligência fiscal, inteligência tributária. Então, toda a equipe de fiscalização, aqui em nome da Elaine, que está aqui representando a nossa subsecretária da Receita, está de parabéns, porque o resultado está aí. E, olha, falar que a gente aumentou a arrecadação sem diminuir o imposto, cortou despesa sem sacrificar serviço, desculpa, nós fizemos um belo dever de casa, a equipe do Gerson está de parabéns. Eu estou falando não só porque assim, está falando por finanças. Não, estou falando porque isso teve a contribuição de todos os secretários que souberam, entenderam e colaboraram nessa pasta para que a gente pudesse chegar aonde a gente chegou com esses números. Então, queria agradecer muito a todos os secretários, agradecer a vocês, vereadores, que eu sei que a gente recebeu muita demanda de vocês, né? Começo do ano foi mais agitado, o próprio Gabriel veio cobrar a gente aqui uma situação de médicos, Josias com a Nova Jaguaribe, o Capri com o Hospital Veterinário, e a gente sempre deu atenção, soube manter, soube planejar e soube dar a resposta que vocês precisavam. Delby, como é meu amigo líder de governo, nunca cobrou nada, não, Delby, eu posso ficar tranquilo com relação a isso, até porque você tem que dar exemplo, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente hoje vai ter uma apresentação muito bacana, eu vou convidar a Karine para fazer essa apresentação. Tenho certeza que vocês vão se orgulhar desses números, vocês vão se orgulhar do trabalho que a gente fez, e aí esse trabalho não é do Pedro, esse trabalho é da Secretaria, é do governo do Gerson Pessoa, porque é o somatório de todas essas pequenas ações que dá o resultado que a gente quer, e uma alegria também de saber que é uma esperança que está nascendo de que a gente vai conseguir seguir dando o ritmo de crescimento e a qualidade da entrega que Osasco tem tido nos últimos anos com o governo Rogério Lins, e tenho certeza que vai seguir firme e forte com o nosso querido Gerson Pessoa, nosso prefeito, que está aí dando essa autonomia para a gente trabalhar, tá bom? Agradecer a todos mais uma vez, me coloco à disposição, e aí vamos juntos construir a cidade que a gente quer. Não é isso, Josias? Muito obrigado a todos vocês, boa noite. Boa noite a todos, aos nobres vereadores, o público que nos assiste pela TV, pelas redes sociais, ao nosso público aqui presente também, a toda a equipe da Secretaria de Finanças, a todos a equipe dos vereadores aqui também. Então, mais uma vez, como o Pedro falou, né,
a gente vem com muito prazer aqui, né, cumprir um requisito legal, que veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, eu sempre reforço isso, que no final dos anos 80, né, dos anos 90, os municípios apresentavam muito endividamento, um descontrole com gasto, né? E aí veio todo o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, versar principalmente pelo equilíbrio entre receita e despesa. E desde então, eles determinaram, né, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, um anexo de metas para ser acompanhado ao longo do exercício e monitorado pela população e pelo Legislativo. E é isso que a gente vem fazer aqui hoje. Vem apresentar o que foi aprovado aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025 e ver como que está sendo essa evolução. E aí a gente dá início agora a essa apresentação. Aqui é o que eu falei da legislação, e nós temos as 5 metas: meta de receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívida, né? Basicamente, as metas fiscais tratam do endividamento do município, né? Com o nível de endividamento baixo, né, a gente garante os repasses da União e o fôlego, né, de investimentos na cidade e de cumprir com todas as nossas obrigações. Aqui também é só onde versa a receita pública, né? A gente traz, para quem nos acompanha, para não ter muito entendimento, né? Receita corrente, receita de capital. Acho que quem está aqui há mais tempo já conhece um pouco esses termos, mas a gente vai disponibilizar também. Então, a receita pública ela está no artigo 11 da Lei 4.320 de 64, que é a Lei da Contabilidade Pública, que a gente chama. E aqui são as principais receitas. A gente traz números consolidados. De acordo com a STN, o balanço tem que ser consolidado. Então, a Prefeitura, o IPMO, a FITO e a Câmara. A Câmara não tem receita, só despesa. E a nossa previsão de receita foi de 5.163.782.828. Então, do que a gente previu inicialmente, essa é a previsão para o ano todo. No primeiro quadrimestre, a gente já arrecadou 34%. Então, vem na arrecadação de acordo com o que foi previsto. Então, a gente considera um cumprimento de meta. Aqui é a evolução do primeiro quadrimestre de 2024 em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, que é aquele crescimento que o Pedro já explicou aqui antes, sem aumento de impostos. Aí, a primeira meta, de acordo com o que a gente projetou, a gente considera uma meta cumprida, que ela vem arrecadando, Osasco tem um ritmo muito bom de arrecadação, né? A gente tem arrecadação própria muito forte. Então, isso vem se mantendo. O número de maio não entra, porque esse é do primeiro quadrimestre, mas maio a gente já teve também uma arrecadação muito boa. Não vai aparecer ainda aqui, mas já registramos. A segunda meta é a despesa, né? Que é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de imposto. E aqui é de acordo com o que está estabelecido na LOA, as despesas, né? Então, aqui a gente trouxe um resuminho. A despesa pública ela está contida no artigo 12 da Lei 4.320 de 64. E aí são divididas também em 2 categorias, corrente e capital. Então, despesa corrente é gasto com pessoal, energia, é todo o custeio da máquina pública, né? E a despesa de pessoal são os investimentos, mobiliário, obras e a própria amortização da dívida. E aqui, de acordo com o que tem disponível no nosso orçamento, a gente traz a despesa liquidada, que são as despesas que realmente já aconteceram, já foram entregues. Então, a gente tem, do que foi previsto, a gente liquidou 1.331.524.669. Então, 26%. Isso aqui faz parte daquele projeto inicial que o Pedro falou, que veio do governo do Estado, em que foi feita uma junção, né, um trabalho em conjunto com todas as secretarias para a contenção da despesa, né? E aí, isso que a gente vai demonstrar aqui no resultado. Então, do primeiro quadrimestre de 2024 em relação a 2025, a gente liquidou 10% a mais.
E quando a gente vê aqui o valor que a gente arrecadou de receita em comparação com a despesa efetiva, que é a liquidada, a gente tem um resultado orçamentário de 320 milhões. O empenhado ele fica negativo até mais ou menos o segundo quadrimestre, porque as despesas elas são empenhadas para o período todo, para o ano todo. Mas o que é computado é a liquidada, que é a despesa realmente efetivada. Então, essa foi a segunda meta de despesa. A terceira meta já é uma meta que cuida do endividamento dos municípios. Aqui, a gente traz o resultado primário, que ela é a diferença entre as receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Resumindo, o resultado primário é o poder de arrecadação do município. Então, é toda a receita orçamentária, excluída operações de crédito, alienação de bens, e a despesa primária é a despesa orçamentária total também, excluídos juros, encargos financeiros e amortização da dívida. Então, o nosso resultado, a gente tem um superávit primário de 404 milhões. A gente projetou na LDO um resultado de 194 milhões. E até esse primeiro quadrimestre, com todas essas ações, de tudo que a gente arrecadou, que basicamente é a receita própria, a receita primária, a gente tem um superávit primário de 404 milhões. Então, a gente considera cumprida também essa terceira meta. O resultado nominal, na verdade, ele é um outro indicativo, é uma outra meta de endividamento, porque, assim, no cenário que foi criada a lei de responsabilidade fiscal, os municípios estavam muito endividados, então tem até limite de endividamento estabelecido na lei. Então, a nossa dívida, em relação ao período anterior, a gente colocou como meta, no exercício, diminuir 231 milhões. Só no primeiro quadrimestre, a gente já diminuiu 359 milhões. Então, a gente tem um resultado nominal acima até da meta, que foi projetada na LDO. Então, ela indica que a dívida pública está diminuindo. Aqui são os fatores que influenciam o aumento ou a diminuição da dívida, né? Aqui a gente veio com o resto. Esses aqui vai estar no SICONF, que a gente vai publicar na sexta-feira. Mas, basicamente, o que impactou nessa diminuição foi o pagamento de restos. Os restos a pagar processados, eles interferem diretamente na nossa disponibilidade de caixa. E a gente praticamente pagou tudo o que veio inscrito já. A quinta meta é a dívida consolidada líquida. Ela tem como denominador a receita corrente líquida. Então, a gente traz aqui, a receita corrente líquida é a apuração, né, ela serve de parâmetro para os limites da despesa total com pessoal e da dívida consolidada, das operações de crédito, do serviço da dívida, né? E ela é a média dos últimos 12 meses. Então, a RCL comparada do primeiro quadrimestre de 23, 24 e 25, ela cresceu quase 500 milhões. Então, a gente tem 2023, 4 milhões e 20, 2024, 4.201, e, no primeiro quadrimestre de 2025, 4.781. Isso mostra a potência de arrecadação, que é o município de Osasco. Então, com esse denominador alto, o nosso índice de endividamento ele diminui, porque ele é o denominador. Então, aqui a gente traz o limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 108%. A gente está hoje em 13,65%. O nosso limite de endividamento é muito baixo. Então, é uma dívida controlada, mesmo porque, se essa dívida não é controlada, a gente não tem os repasses da União, a gente fica nos órgãos de controles da área pública mesmo, né? E aqui a evolução da despesa com pessoal. A gente tem a despesa hoje, no primeiro quadrimestre, 1.844.065.670, para uma RCL de 4.681.770. Então, a gente tem hoje 39,39%. O limite de alerta é 48,6% e o limite prudencial 51,30%.
E esse indicador de pessoal que serve, né, como para essas bases de cálculos de aumento salarial, de benefícios, né? Então, a gente vem aqui de 23% a 34%, 2024, 40,62%, e agora, 2025, o limite de pessoal 39,39%, bem abaixo, né, do limite prudencial de 48,60%. Bom, são esses os números, né? Muito obrigada pela atenção de todos, e a gente está à disposição agora. Solicito o seu secretário que proceda à leitura dos convidados para essa audiência pública. Obrigado, presidente. A senhora Cibele de Souza, chefe de gabinete. A senhora Regiane Trevelato, secretária adjunta. A senhora Poliana Vieira. A senhora Isaura da Silva. Senhor Fernando Mariano da Rocha, contador da Secretaria de Finanças. Senhor Fábio Gomes Marques, economista da Secretaria de Finanças. Rafael Nunes, diretor de apoio de pessoal da Secretaria de Finanças. Vilma Barbosa, Câmara Municipal, diretora de contabilidade. São esses os nossos convidados. Agradeço o seu secretário. Convido agora, para fazer uso da palavra, o vereador Delbo Teruel, líder do prefeito na Câmara Municipal. A tribuna está à sua disposição, vereador. Como chama aquele? Boa noite a todos, boa noite, nosso presidente dessa Comissão de Economia da nossa casa, vereador Josias da Juco, secretário, vereador Alexandre Capriotti. Saudar aqui e cumprimentar a nossa secretária do Tesouro Municipal, a Karine Donizete, cumprimentar também a Elaine de Oliveira, nossa subsecretária da Receita Municipal, enfim, essas duas meninas que estão aqui super competentes, acompanhando e sempre participando aqui com a gente desta audiência pública. Saudar aqui o nosso presidente da Câmara, vereador Carmônio, que acaba de chegar aqui nessa audiência. Cumprimentar meu amigo e nobre vereador Gabriel da Saúde, que se faz presente aqui nessa audiência pública, enfim, a todos os amigos da Secretaria de Finanças, estão todos... Isso aqui a fala foi boa, né? Já fui boicotado aqui logo na cara. Você viu, né, Gabriel? É fogo. Vereador novo, assim, chegando no primeiro mandato, eles já vão cortando logo o microfone. Mas, enfim... Tenho certeza que o presidente deixou a campainha ali, mas é porque o tempo do Pedro Sotero excedeu, já estava na hora. Mas, enfim, gente, a gente fica muito feliz em poder vir aqui, ouvir a fala aqui desta avaliação aí dessas metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025, poder ver os números, ver o acompanhamento, a gente que está sempre pelas ruas. E falar do nosso secretário, né, me enrolei aqui, chegou o presidente, nos saudei, o nosso secretário Pedro Sotero, e que a gente fica muito feliz, não só pelo contato, pela amizade sempre, pelo carinho com que todos aqui somos tratados sempre que nos dirigimos à Secretaria de Finanças, mas dizer muito, viu, Pedro, do seu trabalho, da sua competência, da sua dedicação, e eu tenho certeza que o nosso prefeito Gerson Pessoa hoje tem muita tranquilidade com relação às finanças do nosso município, como estão sendo tratadas, como estão sendo conduzidas. Então, isso dá muita tranquilidade, acredito, para o prefeito e até para nós todos aqui, né?
que estamos aí no dia a dia, acompanhando os trabalhos da cidade, fiscalizando, enfim, acompanhando tudo o que acontece. E a gente sabe bem o trabalho dedicado que foram feitos nesses 4 primeiros meses, um trabalho duro, um trabalho sério para poder chegar aqui hoje, né, nessa primeira prestação de contas aí, e a gente ter números super favoráveis, né? Imagino que uma cidade como Osasco, que muitas vezes a gente anda pelas ruas, o pessoal fala assim: nossa, cidade arrecada tanto, 5 bi, não é? Mas não sabe o tamanho da despesa, não sabe o tamanho de gastos, o tamanho que é a cidade de Osasco, né? Muitas vezes as pessoas não entendem e acham que tudo que precisa ser feito tem que ser feito imediatamente, porque a cidade arrecada um valor muito alto. Mas, enfim, cidades que às vezes arrecadam quase o mesmo que a gente, mas tem 1/3 da população, né? Aí fica mais fácil, e a gente recebe aqui muitas pessoas de outras cidades, né, que vêm aqui para serem atendidos, enfim. Hoje eu estive visitando, senhor presidente, a escola lá do Santa Maria, e lá na escola do Santa Maria, na MEF do Santa Maria, temos alunos de Cotia, Carapicuíba, enfim, né? As pessoas ficam encantadas com o que está acontecendo na nossa cidade e acabam trazendo alunos, enfim, a própria Unidade Básica de Saúde acaba recebendo muita gente de fora. Então, é um trabalho em conjunto que vem sendo feito na nossa cidade e que a gente fica muito feliz de ver os resultados. Tem muita coisa ainda pela frente, muita coisa para se fazer, mas a gente está acompanhando, secretário, o trabalho que vem sendo feito. E só parabenizar, né? Acho que todos os secretários têm colaborado, têm participado, cada um na sua pasta, tem também dado a sua contribuição. A gente sabe que começo de mandato é sempre mais cuidadoso, né? Mais delicado, tem que pôr a casa em ordem e planejar aí o que tem que ser feito, mas, enfim, a gente vai acompanhando aqui todos os dados, né? Muito bem explicado aqui pela Karine, e a gente vai vendo o quanto é importante a gente se informar, as pessoas acompanharem, as pessoas que, com certeza, estão acompanhando a TV Câmara e viram essa apresentação aqui, sabem da importância que é a gente poder ter acesso a tudo isso e saber que o caminho da nossa cidade, né, Helene, está bem projetado, hoje supera até, né, as perspectivas, o que foi planejado lá atrás, na nossa lei de diretrizes orçamentárias, enfim. Então, secretário, só dizer que parabéns a toda a equipe de finanças, né? A gente está vendo todo mundo aí, as pessoas que acompanham o dia a dia, que ajudam a trabalhar, ninguém faz nada sozinho. Sempre a gente fala, né, do secretário de finanças, mas tem uma equipe competente por trás, uma equipe que ajuda, que colabora, que entende, né, do que está sendo feito na cidade e entende das dificuldades iniciais, né, dos cortes que, às vezes, precisam ser feitos para se adequar e poder fazer, depois, tudo aquilo que foi planejado. Então, só mesmo agradecer aqui da presença de todos vocês, parabenizar por a brilhante explanação aqui, viu, Karine? Você é sempre muito eficiente nessa explanação. E parabenizar mais uma vez, viu, Pedro, você pelo trabalho, pela sua dedicação, como eu já falei aqui, e pelos números, né, que a gente está vendo, que hoje a gente pode ter tranquilidade, a gente está vendo aí, ontem ainda aprovamos aqui, nessa casa, por incrível que pareça, o reajuste dos funcionários públicos municipais, que foi, por incrível que pareça, né, as pessoas ficam falando, mas é o maior de toda a região, né, o maior reajuste de toda a região. E isso muito é em virtude do trabalho da Secretaria de Finanças, que deu essa condição para esse reajuste ser feito. Então, parabenizar a todos aqui, parabenizar o nosso condutor dessa audiência pública aqui, o presidente Josias da Juco, e pelo trabalho na comissão, e cumprimentar o nosso presidente Carmônio Bastos, mais uma vez, que tem dado, né, Gabriel, toda a condição de trabalho aqui para todos nós, vereadores, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Quero agradecer ao vereador Delbo Teruel, líder do governo, que fala um pouco aí da preocupação com a nossa cidade e saber que
como o vereador Delbo falou, muitas vezes falam da arrecadação, mas também é uma preocupação com o gasto que tem e tem que equilibrar para que as finanças da nossa cidade corra tudo bem. Quero agradecer mais uma vez aqui o secretário, que venha a essa audiência fazer uma explanação das contas que estão vinculadas à prefeitura. Vereador Capriotti, quer fazer uso da palavra? Dispensa. Vereador Gabriel dispensa também. O nosso presidente ele está aqui fazendo parte da mesa diretora, mas ele não está bem de saúde aí com a gripe não, ele só está com a garganta ruim, senão todo mundo sai correndo aqui, né? Está sem voz, ele pegou a voz do Gabriel emprestada. Eu quero passar novamente aqui a palavra ao secretário, pode ser que ele queira fazer alguma consideração, até que a gente receba algumas perguntas aqui dos internautas, daqueles que estão assistindo também essa audiência. Bom, primeiro, agradecer aí pelas palavras do vereador Delbo Teruel e agradecer pela presença aí do nosso querido presidente Carmônio. Carmônio, eu tenho que fazer aqui um agradecimento público a tudo que a Câmara tem feito em apoio ao que a cidade precisa, né? O papel dos vereadores nem sempre é fácil, porque vocês estão no dia a dia, na frente do povo, recebendo demanda o dia inteiro, muito mais do que qualquer secretário. A gente sabe que os gabinetes são todos portas abertas da população e nem sempre as medidas que a gente precisa tomar são medidas que, num primeiro momento, são, vamos dizer assim, aceitáveis por parte dessa população que frequenta, mas que elas são necessárias, às vezes, para que a gente garanta a totalidade, garanta a continuidade dos serviços, que são as leis que precisam ser aprovadas, ajustadas, discutidas, respeitando sempre a competência do Legislativo, mas são medidas que, às vezes, são duras, porém necessárias. E o que nos conforta lá na Secretaria de Finanças e no governo é saber que, mesmo sendo duras, mesmo sendo necessárias, a gente pode contar com a Câmara, porque a Câmara tem sido parceira da Prefeitura em conseguir manter esse nível de entrega. A gente não faz nada sozinho, sempre gosto de lembrar que no começo do governo Rogério tivemos um problema de distanciamento político de uma Câmara que não queria, ou pelo menos na época, o presidente não queria o que era melhor para o povo, e, na verdade, a cidade acabou perdendo, empresas foram embora, e desde que a gente começou a atuar respeitosamente, de uma maneira republicana, buscando o melhor para a população, independente do partido, independente da conotação política, os resultados estão aparecendo. E se esses resultados que a gente apresentou hoje estão aparecendo, muito se deve ao trabalho dessa Câmara aqui. Não só de aprovar, como também de fiscalizar, cobrar e saber se impor como a autonomia legislativa e o segundo poder, o poder autônomo da cidade do Legislativo. Então, tenho muito orgulho de estar aqui hoje e agradecer publicamente esse papel da Câmara, que foi essencial para que a gente pudesse apresentar esses resultados. Sei que às vezes vocês me xingam, mas eu fico feliz de que no final do dia tudo acontece como deve acontecer e é assim que a gente quer. A gente vai para casa tranquilo, que a gente está fazendo o melhor para a população. Delbo Teruel comentou que o prefeito deve estar tranquilo. Eu acho que esse é o papel dele, né? Eu tenho que deixá-lo tranquilo. Quem fica sem dormir sou eu. A gente não pode deixar de lembrar, porque assim, a responsabilidade é muito grande e essas informações que são técnicas, a gente sempre tenta trazer para um patamar que cada um possa entender e ajudar a gente até a falar, comunicar, fiscalizar, dar transparência, né? A gente sabe que a gente fala com esses números que são muito grandes, são números grandiosos, são números imponentes, mas a gente também está preocupado com aquele fornecedor pequenininho lá que vai fornecer alimentação, às vezes gás para o hospital, e por mais que a gente diga que está melhorando, ele quer saber se o pagamento dele vai acontecer no dia. E hoje os pagamentos estão acontecendo. Devo ressaltar também que a gente conseguiu equacionar várias situações. Espero que em breve nossas audiências públicas já sejam na Casa Nova, que Vossa Excelência vai ter o prazer de inaugurar, que sirva de exemplo para que a gente também possa ter uma Casa Nova para a gente no futuro. Discutir, que eu acho às vezes injusto,
que o pessoal, quando a gente faz a repasse do duodécimo, isso eu também quero fazer outra defesa, porque saiu uma matéria extremamente tendenciosa sobre a questão do custeio da Câmara. E eu queria fazer uma defesa. A gente hoje, em Osasco, tem população, espaço e capacidade para ter 27 vereadores e não 21. Quem decide isso são os vereadores, essa própria casa. E, por respeito ao dinheiro público, respeito a tudo que foi consolidado até hoje, os vereadores optaram em preservar isso. Então, essa conta que está sendo mostrada, ela está distorcida, porque agora começou a ter o quê? Reforma do prédio novo da Câmara. Isso não é uma conta justa como está sendo feita na matéria tendenciosa que foi colocada. E eu quero deixar aqui meu repúdio da forma com que isso foi apresentado, porque não corresponde à verdade, pelo contrário. O trabalho dos vereadores sempre foi um trabalho proativo, e a Câmara de Vereadores ela tem, hoje, uma relação de economia maior do que ela poderia ter caso ela fosse utilizar o próprio direito constitucional de ter mais membros nessa casa. Então, eu queria agradecer e deixar meu repúdio com relação a essa forma com que foi colocada essa nota, para mim, tendenciosa, mas principalmente distorcida, porque não corresponde à verdade. E eu vou fazer aqui um esclarecimento adicional sobre o CAPAG. A gente tem no... Não, você pediu para eu falar, mas que você não queria perguntar. Você quer perguntar? Não, pode falar. Você falou, vai dar um esclarecimento, só sobrou, você me perguntou, eu vou responder. Gente, vamos lá. A gente tem, até hoje, muita informação técnica de assuntos que são complexos, quando a gente não conhece, mas vou tentar trazer para um linguajar mais fácil, porque é complicado mesmo, até para a gente que trabalha, às vezes a gente se enrola. Mas vamos lá. Ter dívida não é ruim. Eu aposto que todo mundo aqui tem dívida. Se você vai e financia o seu apartamento, você adquire uma dívida. Se o Capriotti, na época tinha loja de carro, vendia o carro financiado, quem pegava o carro dele assumia uma dívida. Mas isso movimentava a economia. Isso não é um problema. Se você sabe que você tem capacidade de pagamento, ter dívida faz com que a economia se movimente. A gente apresentou aqui uma dívida de quase mais de 600 milhões, não é, Cá? Que é uma dívida boa. Por quê? Porque significa que, para a gente investir, a gente vai contratando empréstimo. Então, vou dar o exemplo, vocês aprovaram recentemente que a Prefeitura vai tomar 74 milhões de dívida para continuar a obra do Rochdale. Olha, que bom que a gente vai ter como continuar a obra do Rochdale. Que pior seria se a gente deixasse 300 pessoas morando em casa de palafita ainda no Rochdale. Agora, é uma dívida que a gente paga no próprio decorrer da execução. Por quê? A gente vai contratar uma empreiteira que vai fazer a obra, que vai gerar emprego, que vai ativar o comércio local. Uma vez regularizado, vai incidir o IPTU sobre aquelas áreas, vai ter uma valorização normal. Tudo que a gente colocou agora, que a gente está financiando como dívida, vai voltar como investimento direto no caixa do município, sem falar no principal, que é a qualidade de vida para as pessoas que moram ali, que hoje moram em palafitas e vão morar em casas ou em casas reformadas. Então, ter dívida não é ruim. O importante é a gente ter a capacidade de pagar essa dívida sem comprometer nada. O brasileiro tem um problema da dívida que você tem 70 milhões de brasileiros que estão negativados. Então, a gente tem uma questão de educação financeira que ainda é ruim. Mas aqui, a gente tem uma dívida que a gente fala equilibrada. Vai aprovar a PEC 66. Né? Eu espero que aprove, né? Estou profetizando. Amém. Vai aprovar a PEC 66. O que isso quer dizer? Que a maior dívida que a gente tem no município, que é a dívida de precatório, eu não sei se é a maior, mas é com certeza mais cara, ela vai ser alongada no tempo. Isso vai fazer com que a gente tenha, se hoje a gente gasta 11 milhões mês, quase 12 milhões por mês para pagar precatórios, vai passar a gastar 6. Sabe o que significa? Que eu vou ter 6 milhões a mais por mês para investir no social, para investir na população e para não ficar pagando juro a banco. No final do dia, é isso. E aí, como é que você avalia se essa dívida é boa ou ruim? O governo federal emitiu uma nota chamada CAPAG, que é a capacidade de pagamento. Ela é composta de 5 critérios. E ela vai classificando da letra A, como melhor pagador, a letra E, como menor pagador. Não sei se vai E ou D, não sei. D, né? Vai ter a D. A partir dessa nota, você vai conseguir avaliar se a prefeitura tem ou não tem capacidade de manter e honrar seus compromissos. Isso serve para o governo federal seguir contratando com a gente obras de financiamento.
Só que, quando chegou no caso do Rochdale, a gente, no ano passado, por conta da consolidação do balanço do último exercício, a gente saiu da nota de B para C. Quando você está na nota C, que é uma nota intermediária, não é que você não pode tomar empréstimo, você pode. A União que não pode ser avalista daquilo, porque a regra da União é que ela pode ser só em A ou B. O que a gente fez? Recorremos aqui à Câmara, vocês entenderam essa necessidade, aprovaram, talvez no regime de urgência super urgente, a alteração da lei do Rochdale para que a gente pudesse seguir na contratação, tirando a garantia da União e vinculando o FPM. Ou seja, buscamos a solução, não impedimos a contratação, todo mundo atuou de uma maneira republicana em prol das famílias que estão lá. Ou seja, a nota do CAPAG ela não é um impeditivo, ela é uma referência. O governo federal prefere contratar quem tem CAPAG A ou B, mas ele também não fecha a porta para quem tem os outros. Mas eu não estou hoje mais preocupado com isso, que como vocês conseguiram entender nessa apresentação, a gente já recuperou os números que a gente precisava para voltar à nossa nota do CAPAG. E com essa publicação dos relatórios que deve acontecer agora na sexta-feira, a gente vai pedir uma nova avaliação ao Tesouro. Porque dos 5 itens que são avaliados para compor a nota do CAPAG, a gente tinha mantido a referência em 4. 1 a gente perdeu, e esse 1 a gente recuperou. Então, dos 5 que compõem essa nota, a gente já tem os 5 de novo. Isso vai fazer com que Osasco volte a ter a nota B, que é a nota que a gente tem do CAPAG, que já autoriza o financiamento da União. E aí, se tem alguém preocupado, né, que a gente recebe algumas preocupações, vai perder PAC, vai abrir PAC, a gente está muito tranquilo que, por falta de crédito, não vai ser. A gente tem um trabalho de equipe técnica muito boa, foi apresentado, e agora, com essa publicação, vamos pedir a reavaliação. Ocorrendo a reavaliação, a Prefeitura volta a ficar apta, sem precisar do FPM. Mas eu também fico, ao mesmo tempo, tranquilo, porque se precisar trocar de novo, garantia da União por FPM, de novo, a gente sabe que vai poder contar com vocês. Não muda a taxa de juros, não muda absolutamente nada. Ou seja, é uma garantia a mais que a cidade tem. A cidade vai precisar continuar investindo, a cidade vai precisar continuar crescendo, vai continuar naturalmente tomando empréstimos. É assim que funciona essa dinâmica da dívida. E é isso que a gente está ajustando. Então, publicando sexta-feira, a gente faz o pedido formalmente, acho que ao Tesouro, não sei se é automático, acho que tem que fazer formalmente o pedido ao Tesouro. Vindo uma nova avaliação, a gente está com essa situação equacionada, e aí vamos estar livre para fazer novos contratos, novos PACs, quem sabe Nova Jaguaribe, que está num estágio bem avançado, quem sabe Santa Maria, que está com um estágio bem avançado, quem sabe para renovação de frota, a gente tem o Gerson está com um investimento muito grande na frota de ônibus elétricos, e a gente também está com um pedido no governo que também está em estágio avançado, ou seja, a cidade vai seguir em franco crescimento dentro daquilo que a gente entende que é o melhor para a nossa população e que é o que vocês mais defendem e mais cobram da gente no final do dia. Tá? Obrigado. Acho que era isso. Agradeço aqui o secretário. Que bom que o secretário hoje, na pasta de Finanças, ele também passou pela Secretaria de Habitação e acaba nos ajudando a esclarecer alguns questionamentos, que a Câmara Municipal, ela, apesar dos poderes, cada um no seu poder, mas ela trabalha em conjunto e muitas das vezes, né, o Delbio aqui, líder do governo, ele traz uma preocupação do governo para dividir com a presidência dessa casa, o vereador Carmone, que imediatamente solicita que esse projeto vá para a pauta, para a apreciação dos vereadores. Como exemplo, nós tivemos recente agora do Rochdale, que o presidente imediatamente convidou todos os presidentes das comissões para uma reunião e falou, é urgente, vamos colocar na pauta e vamos fazer a votação para essa mudança, como foi aqui esclarecida pelo secretário de Finanças. A gente sabe que tem outras áreas que vem essa discussão para casa, nós estamos preparados, nós estamos aqui pronto para a discussão e, enfim, para a aprovação desses projetos do PAC, sabendo que a gente precisa melhorar a qualidade de vida dos munícipes da cidade de Osasco.
Nós temos áreas ainda na cidade de Osasco que precisa, secretário, dessa intervenção da habitação, de finanças, e que a Câmara esteja muito tranquilo para votar esses empréstimos, buscar esses recursos, buscar o apoio do governo federal para ele dizer o seguinte: esse projeto vai mudar a vida das pessoas na cidade de Osasco. Então, vocês podem requerer que nós estamos dispostos a assinar e ajudar. Não precisa aqui a gente ficar rotulando as áreas, porque a gente sabe ainda que nós temos áreas preocupantes na Zona Sul, né, presidente? Na área da Zona Norte, e que, Gabriel, que logo a gente possa apresentar que a Câmara, ela, como o presidente sempre fala aqui, tudo que muda a cidade no sentido para construir melhoria passa pela Câmara Municipal. Então, muitas vezes, quem está de fora vê o Executivo discutindo mudanças, mas passa pela Câmara Municipal. Como a gente sabe agora que a gente vai ter aí uma mudança geral no cemitério Santo Antônio da nossa cidade. Passa pela Câmara Municipal. E a gente fica atento a isso para entender como é que é. Então, a Câmara Municipal ela está pronta, e aqui o líder do governo está sempre atento a isso, a trazer essas discussões, para que a gente possa melhorar a cidade de Osasco. Agradecer, secretário, sem dúvida nenhuma, uma das maiores preocupações que a gente tem na cidade hoje é a questão daquela área ali, né, presidente, vinculada ao Jaguaribe, que é uma discussão que essa casa está fazendo, independente de partido, independente de quem está à frente, quem não está, mas a gente precisa trazer uma qualidade de vida para as pessoas que moram ali. E deixar bem claro, e quem está fora daquela área também se preocupa com quem está ali. Você imagina quem está morando, que tem uma preocupação, mas também quem está de fora e fala assim, ali não dá para se morar numa situação como essa. Eu falo que está aqui, vereador Gabriel, já há um tempo, a gente faz uma reflexão, e falo sempre aqui, com autorização do presidente, o que era parte do Morro do Socorro, o que era o Miguel Costa, o que era ali o Padroeira, o próprio Rochdale. Eu lembro que, quando a gente foi falar, quantas vezes rotulavam Osasco pelo Rochdale. E quando a gente votou agora, há uns 15 dias atrás, essa alteração, e eu falava, é importante a participação dos vereadores. E quando o senhor dá a explicação aqui para nós do que é essa forma de pagamento e que ela pode ser mudada a qualquer momento, isso nos tranquiliza que nós estamos prontos para essa missão. Secretário, também eu queria fazer uma pergunta, acho que está mais voltada aqui a Elaine. É isso? Elaine. Elaine, como que está hoje o pedido de isenção de IPTU na cidade de Osasco? Se pudesse falar para nós um pouquinho, se está ainda no prazo, se já esgotou o prazo, se ainda nós podemos fazer. Boa noite a todos. Tá? Com relação ao questionamento aqui do vereador Josias, o que acontece com relação à isenção de IPTU? Tá? Hoje, a isenção de IPTU ela permanece, que é importante as pessoas saberem, ela permanece com as mesmas regras do ano passado. Tá? Nós não tivemos nenhuma alteração legislativa, tá? Então, continua-se vigente as mesmas regras. O prazo para se requerer a isenção do IPTU iniciou-se no primeiro dia útil de maio, né? E finaliza no último dia útil de julho. Tá? Então, tem que observar bem que não é o último dia do mês de julho, porque, senão, às vezes, a pessoa cai no sábado e domingo, e aí a pessoa vai chegar no primeiro dia de agosto e vai querer dar entrada. Né? E não, a lei ela é bem clara, é o último dia útil do mês de julho. Tá? Ah, mas eu perdi o prazo, eu não posso dar entrada? Infelizmente, não, gente, porque o que acontece? O prazo para se requerer isenção ela está dentro do nosso Código Tributário Municipal.
Tá? E a administração pública, ela não pode fazer nada que não esteja previsto na lei. Tá? Então, assim, é um prazo legal. Por mais que a situação do contribuinte seja precária, que nós podemos compreender, né, as dificuldades dele para poder estar pleiteando esse benefício fiscal, nós, infelizmente, nós não podemos abrir exceções. Tá? Nós temos que respeitar o prazo de lei, porque, senão, nós, como servidores, nós podemos, inclusive, responder, né, administrativamente, civilmente, porque nós estamos burlando a regra da municipalidade. Tá? Então, as regras continuam as mesmas. O que é importante também falar, hoje o contribuinte ele não precisa ir até a Secretaria de Finanças para poder pleitear o benefício. Tá? Ele pode fazer isso na sua casa, tá? Foi liberado, ele pode fazer o requerimento eletrônico diretamente na sua casa. Então, a gente pede a gente sabe, mas são pessoas idosas, pede para um familiar, para um amigo, né? Todo mundo tem alguém, né, para auxiliar. Tá? Mesmo assim, olha, não tenho, já pedi, não consegui, o que eu faço? Eu preciso dar entrada no meu pedido. A Secretaria de Finanças, a praça de atendimento da Secretaria de Finanças, estará recepcionando esses pedidos. Tá? Só que aí eu vou pegar minha pastinha, vou colocar debaixo do braço e vou direto na Secretaria de Finanças? Não. Faça necessário fazer o agendamento. Agende um horário, junte toda a sua documentação. Tá? A documentação ela está amplamente divulgada, tá? Se você pegar lá, ela é amplamente divulgada, junte toda a sua documentação e, no dia e no horário agendado, compareça à Secretaria de Finanças para poder dar entrada no pedido. Tá? O que acontece? Nós estabelecemos alguns filtros. Tá? Então, de repente, pode acontecer o quê? A pessoa vai dar entrada no seu requerimento de isenção, mas existem algumas causas, algumas questões que impedem esse contribuinte de dar entrada nesse pedido. Coisas que nós já temos conhecimento antecipadamente, principalmente com relação à área de terreno, área construída e a existência de atividade econômica naquele imóvel. Tá? Então, às vezes, acontece o quê? A área é acima do limite permitido em lei, lembrando sempre, todas as limitações estão previstas em lei. Não é um ato discricionário da prefeitura, não é um ato discricionário da fiscalização. As limitações elas estão previstas em lei. Então, se porventura o contribuinte porque nós conseguimos fazer cruzamentos de informações. Tá? Então, se ao entrar com o seu pedido, preencher lá os dados, o sistema verificar que a sua área construída ultrapassou o limite legal, que a sua área de terreno ultrapassou o seu limite legal, e que existe, seja uma inscrição municipal, seja um CNPJ, naquele endereço, de plano, você não vai conseguir dar entrada no seu requerimento de isenção. Tá? Aí você vai ter que regularizar essa situação primeiro, para depois conseguir dar entrada nesse pedido. Tá bom? Mas eu acredito que, basicamente, é isso. O endereço é o protocolo digital, tá, gente? É o protocolodigital.osasco.sp.gov.br. Tá? Tem os canais 156, tem a própria, o WhatsApp, a página do Pedro, que a gente responde as dúvidas que o contribuinte, porventura, tiver. Elogiar a página do Pedro aí, não sei quem está cuidando dessa página aí, fazer assim para o lado, mas está muito boa a página do Pedro. Vereador Delba, perguntas? Colocação nessa questão da isenção, né? A gente tem recebido muitas pessoas, muita gente que pergunta, quer saber, Elaine, e é importante a explicação da Elaine, foi maravilhosa, esclarecedora, e a gente sabe que tem muita gente que, eu acho que toda a comunicação que é feita, ainda tem gente que se encaixa na isenção, mas acaba achando que fez uma vez só e não precisa fazer mais.
Então, essa isenção tem que ser refeita todo ano, é isso, Elaine? E a secretaria acaba entrando em contato com essas pessoas? Tem algum canal de comunicação, uma divulgação maior com relação a essa isenção, Elaine? Olha, a isenção ela tem um prazo de validade de 3 anos. Tá? Então, você vai dar entrada no pedido de isenção hoje, em 2025, mas ela não vai valer para 2025. Ela só vai valer para 2026. Então, vamos supor, uma pessoa que deu entrada na isenção em 2025, foi deferido o processo, a isenção dela começa a contar a partir de 2026. Tá? E aí você tem 3 anos de direito a essa isenção. Então, você vai ser isento do carnê, do imposto, né? 26, 27, 28. Tá? A prefeitura ela não tem braço, tá, para entrar em contato com essas pessoas falando, olha, você tem que vir dar entrada novamente na isenção. O que a gente faz? No carnê de IPTU, vai a data do encerramento do benefício. Tá? Então, verifica lá na capinha do carnê de IPTU, onde tem os dados, o nome, os dados do imóvel, a área do terreno e a área construída, que vai estar lá a data do vencimento do seu benefício. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso daí. Tá? Até, vereador Delber, eu quero dar os parabéns à Câmara Municipal, que nós que aprovamos uma lei para que na capa do IPTU fossem os critérios de isenção para que as pessoas tomassem conhecimento, porque até então não tinha essa lei e as pessoas falavam, mas como que eu vou ter ciência dessa informação? Então, hoje, está na capa do IPTU os critérios, foi aprovado nessa casa, e é uma lei dessa Câmara Municipal. Eu só vou fazer um complemento à informação do Josias, no seguinte sentido, é importante você ler o carnê, tá? Porque muitas vezes a pessoa pega, coloca dentro da gaveta e esquece. Coloca lá em débito automático, né? Ou então vai lá, tira no computador no dia do vencimento, vai lá, tira um boleto e efetua o pagamento. Mas tão importante quanto efetuar o pagamento é você ler o carnê. Então, quando você receber o carnê, independente de você ser isento ou não, leia o carnê. Verifique se aquele carnê está no seu nome. Verifique se está sendo tributado corretamente a sua área de terreno, a sua área construída. Entendeu? Se não está, a gente pede, gente, atualize o cadastro. É muito importante você atualizar o cadastro, porque as pessoas passam anos recebendo carnê no nome de pessoa, assim, do loteador, né? O espólio do Hermenegildo, entendeu? E é muito importante que as pessoas atualizem o seu cadastro, atualizem endereço de entrega, verifique se a área que está sendo tributada está correta. Porque, assim, com o passar do tempo, o que acontece? Amanhã você vai precisar de uma certidão, você vai precisar resolver uma situação, e aí o seu IPTU vai estar desatualizado. E, uma vez desatualizado, para você atualizar, você vai conseguir? Vai, ok. Mas, assim, às vezes, não é na velocidade que você precisa. Entendeu? Vamos supor, eu preciso fazer o inventário da casa da minha mãe e eu preciso de uma certidão que conste esses dados. Só que, durante anos, o IPTU foi com dado desatualizado. A prefeitura vai fazer essa atualização. Só que, assim, não tem como a gente fazer no momento que você traz essa informação para a gente, porque nós recebemos milhares de informações todos os dias, entendeu? Então, assim, às vezes, você não vai conseguir as coisas no tempo que você precisa. E aí você vai achar que o serviço da prefeitura é ineficiente, alguma coisa nesse sentido. Então, é importantíssimo, leiam o carnê de IPTU. Preste atenção, verifique. Se tiver alguma coisa errada, procure a prefeitura, atualize o seu cadastro. Tá? Você vai estar se ajudando e você vai estar nos ajudando. Tá bom? Elaine, até em cima dessa sua fala, acho que é super importante, às vezes, esclarecer isso. Né? Muita gente, às vezes, vem falar para a gente, nossa, meu IPTU teve aumento absurdo, meu IPTU está aumentando o valor do IPTU. A gente sabe que tem a correção, né, da inflação no final de ano, essas coisas, mas, geralmente, não há esse tipo de aumento. Né?
Ou isso, quando acontece, é justamente a questão ou da área construída, alguma coisa, é isso, né, Isso. Helene? Geralmente, o que acontece? O IPTU, nos últimos anos, ele vem sempre sendo atualizado monetariamente, todos os anos, pela UFMO. Então, ela vai ter sempre a variação da UFMO. Tá? Que é obrigatório, né? Então, se aumentou o seu IPTU e está fora daquele percentual, é porque alguma coisa aconteceu. Tá? Seja porque alterou-se a área construída, seja porque alterou a área do terreno, seja porque, gente, alterou alguma classificação. Seu imóvel era lançado como uma residência, só que verificou-se que, além da residência, você tem lá um salãozinho. Então, já vai mudar essa classificação do imóvel. Ele deixa de ser residencial e ele passa a ser comercial. Isso altera o valor do IPTU. Entendeu? Às vezes, a prefeitura, aquilo que eu falei, nós estamos constantemente fazendo cruzamento de dados. Então, de repente, você via que o seu terreno era tributado como declive. E aí a prefeitura verificou que aquele lançamento estava equivocado e que, na verdade, seu terreno não é um declive, é plano. Isso vai alterar no valor do seu IPTU. Entendeu? Então, assim, era vazio, agora tem 4 andares. Exato. Né? Era tributado como um terreno vago. Né? Apesar da alíquota do terreno vago ser maior, se você pegar um terreno vago e construir um prédio, obviamente que o valor do IPTU ele vai crescer. Entendeu? Então, é importante isso daí. Tá certo. Tá bom. Né? E só voltando na questão da isenção, né? Às vezes a gente tem recebido muita gente que, como eu falei aqui, esquece, como é por 3 anos, aí esquece, né? Não, é bem essa dica, leia o carnê. Aí não lê o carnê, acaba passando o período, e aí, por exemplo, passou 2 anos e não pagou IPTU, não foi atrás, enfim. Aí o que resta é parcelar. Infelizmente, gente, uma vez perdido o prazo, é aquilo que eu falei no início da minha fala, tá? Uma vez perdido o prazo, a administração, por mais que ela fique conduída com a situação do contribuinte, ela não pode, né, ela não tem a prerrogativa de rever isso de uma forma contrária ao que está previsto na sua lei. Tá? Então, a gente precisa respeitar os termos da lei, principalmente com relação à isenção, porque a gente tem que lembrar também uma coisa, isenção, para o município, apesar de ser um benefício que você concede ao munícipe, por você compreender a situação econômica dela, mas também, para a administração, a isenção é uma renúncia de receita. Né? E toda vez que nós temos uma renúncia de receita, nós temos que apresentar uma contrapartida, porque que nós estamos abrindo mão daquela receita. Né? Nós vamos falar, você está deixando de receber isso, mas onde você vai compensar? Por onde você vai compensar esse valor que está deixando de arrecadar? Né? Então, assim, a administração ela não pode, principalmente com relação à isenção, por que a isenção ela é tão rígida? Porque se você pegar o próprio Código Tributário Nacional, ele fala que, com relação à isenção, a interpretação ela tem que ser literal da lei. Então, se na nossa lei fala que o prazo para requerer é do primeiro dia útil de maio ao último dia útil de julho, nós temos o dever de respeitar esse prazo. Se a nossa lei fala que o imóvel, para ele ser isento, ele tem que ser de uso exclusivamente residencial, nós temos o dever de respeitar isso. Então, uma vez que, pelo cruzamento, você verificou que naquele imóvel existe uma atividade econômica, nós não temos condições de estar concedendo esse benefício enquanto essa situação perdurar. Tá? Aí não resta outra coisa a não ser... Desculpa. Aí não resta outra coisa a não ser parcelar mesmo o débito. Helene, vou gravar essa sua fala para mandar para algumas pessoas aí que às vezes nos procuram e a gente tenta explicar e não quer entender. Parabéns, obrigado. Peço licença. Senhora Elaine, essa semana eu fui procurado por um munícipe, o qual ele havia feito um parcelamento de dívida, né? E, por alguns motivos pessoais, ele quebrou esse acordo. Ficou lá 3, 4 meses. Então, automaticamente, houve o cancelamento do acordo, né? E,
depois, ele falando comigo que houve, além dos juros, onerou em mais 20%, enfim. A Prefeitura, principalmente a Secretaria de Finanças, pensa em algumas questões legais para que a gente tente fazer com que esse contribuinte que passou por essa dificuldade, ou que ele volte a ser estimulado a pagar, ele tenha algum benefício para que ele retome as questões de pagamento, de quitação de dívida, e o município também retome a questão de recebimento de receita dessas dívidas. Olha, gente, assim, com relação a parcelamentos, a minha fala fica um pouco prejudicada, porque muita coisa é de responsabilidade da Procuradoria-Geral do município. Tá? Porque o que acontece? A Secretaria de Finanças, ela é responsável pelo débito até a inscrição do débito em dívida ativa. Quando o débito ele é inscrito em dívida ativa, ele sai da administração da Secretaria de Finanças e ele passa a ser administrado pela Procuradoria-Geral do município. Tá? E aí vai ter regras próprias, tá? Uma legislação própria. O que acontece? Enquanto não está inscrito em dívida ativa, o contribuinte pode ir lá efetuar o parcelamento. Nós temos tanto, seja o débito na origem, como nós chamamos, seja o débito inscrito em dívida ativa ou já objeto de execução fiscal, nós temos planos de parcelamento, e os nossos planos de parcelamento, eu acredito que eles são bem benéficos ao contribuinte. Você pode parcelar o seu débito em até 120 parcelas. Né? Então, é bem convidativo. Né? É lógico, você tem que respeitar uma parcela mínima. Tá? Eu acho que é 50 o FMO para pessoa física, 25 FMO para pessoa física, 50 para pessoa jurídica. Aí esse valor eu não vou saber falar precisamente. Mas é assim, você pode parcelar em até 120 vezes, mas a sua parcela também tem que respeitar aquela parcela mínima. Tá? Uma vez rompido, gente, aí não, infelizmente é aquilo, você vai ter que reparcelar aquele valor. Tá? E aí, o que acontece muitas vezes, vereador? A pessoa veio e parcelou na anistia que nós tivemos o ano passado. Tá? E ela não está honrando esse parcelamento. Quando você deixa de honrar o parcelamento que você fez na anistia, você perde o direito à anistia. Exatamente. E aí, o que acontece? Todos aqueles descontos que você teve no momento que você fez aquele parcelamento, vai voltar. Então, por isso, também é muito comum você ouvir a pessoa falar assim, poxa, eu tinha uma dívida, fui lá, parcelei, e agora eu estou devendo, paguei, e agora estou devendo mais do que eu devia. Porque, às vezes, acontece isso. Você fez o parcelamento no momento que era uma anistia, né? Então, você teve desconto, só que você deixou de honrar. E, quando você deixa de honrar, o que acontece? Você perde o direito a esse desconto. E aí, quando você for reparcelar, você vai parcelar com aquele valor, novamente, com todos os juros e todas as correções que tinha sido concedido o desconto anteriormente. Tá? Essa história dos 20% é a história. Uma vez escrito em dívida ativa, uma vez ajuizado o débito, incide honorários advocatícios. Né? Então, às vezes, esse acréscimo que existe é em decorrência desses honorários, que é uma verba da PGM. Tá bom? Obrigado. Quero agradecer, também fazer eu até vou pedir para o presidente aqui que nos ajude com a TV Câmara, que a gente vai criar um programa aqui de perguntas sobre PTU. E você está convidada. Tudo bem, presidente? Eu vou propor aqui para a TV Câmara para a gente trazer ela para fazer perguntas sobre PTU. E a gente vai fazer um programa aqui na Câmara, até para a audiência não ficar... Mas uma coisa que acontece muito, vereador Delbo, que a gente tem observado, a pessoa faz um parcelamento e ele sai de lá com as 12 parcelas. E aí termina as 12 parcelas, vereador Delbo, ele acha que ele já terminou o parcelamento, mas ele fez em 16, 17, até em mais vezes. E ele não vai buscar essas outras parcelas. Quando ele entende, vereador Delbo, que ele deixou de pagar, ele já quebrou o acordo, não é isso? Então, as pessoas precisam se atentar que ele não vai sair naquele ano com todo o parcelamento. Ele só vai sair com o parcelamento
referente àquele ano, até porque tem a correção Exatamente. e assim por diante. Exatamente, isso mesmo. Igual nós estamos no mês de junho. Então, vamos supor, uma pessoa que fizer o parcelamento no início de junho, ele vai receber 6 parcelas. 6 a 7 parcelas, que vai ser até dezembro. Tá? Quando chega... Por que a prefeitura não dá o carnê com as 120 parcelas para ele? Porque esse parcelamento ele vai ser corrigido todo ano pela UFMO. Nós não temos como fazer essa previsão. Né? Então, por isso que você vai receber o seu carnezinho, as suas parcelas, até o final do ano. Fim do ano, quando começa um novo exercício, você tem que realmente... Hoje não se encaminha mais nem o carnê de parcelamento para o contribuinte. Sim. Isso já está lá, numa das cláusulas do parcelamento já é essa, né? Que o contribuinte... Mas está tudo disponível, gente, na página da prefeitura. Tá? Então, até se vocês... nós podemos nos prontificar aqui, né, a poder fazer uma coisa nesse sentido mesmo. Vai ter um programa aqui. Fala vai ser o Pod PTU. Pode convidar, que teremos todo o prazer em comparecer. Uma outra dúvida também, vereador Delba, acho que tem um sistema de cobrança que é 3 parcelas. Ele faz a cobrança, ele avisa que você está em atraso. E quando ele só tem uma parcela em atraso? Então, ele pode ter uma parcela em atraso. Gente, é isso que eu estou te falando. Aí tem coisas que... são coisas da PGM. Porque o que acontece? Muitas vezes ele só tem uma parcela atrasada. Só que ele já está com essa parcela atrasada há mais de 60 dias. E aí, se ele tem uma parcela atrasada há mais de 60 dias, também é passível de cancelamento desse acordo. Entendeu? Então, assim, o cancelamento do acordo vai ser sempre por quais razões? Por quais razões? Uma, por ter atrasado 3 parcelas, tá? E por ter atrasado, às vezes é uma parcela só, mas atrasou por mais de 60 dias. E também é passível de cancelamento. Não, estou falando que aconteceu exatamente com o caso de uma senhora, vereador Capriotti. Ela só tinha uma parcela e ela atrasou mais 60 dias e ela perdeu o parcelamento por conta da última parcela desse parcelamento dela. Então, é bom a gente esclarecer isso aqui. Eu agradeço mais uma vez, agradecer aqui o nosso secretário, agradecer a equipe de finanças. Aliás, vocês estão de parabéns, viu? Obrigado mais uma vez. Leve um abraço para todos aqueles servidores que estão lá na praça de atendimento. Aliás, o prefeito anunciou lá que abriu o espaço para estagiários lá, principalmente em finanças. Então, a gente ficou muito feliz de ver isso, de ter meninos lá, meninas novas que estão aí estudando, que já estão ajudando esses contribuintes. Tem uma linguagem, muitas das vezes, até mais prática para falar com aquele que vai lá. Era isso. Acho que o presidente quer falar alguma coisa. Presidente, com essa voz rouca. Não, ele não está falando, né? Eu quero agradecer aqui. Eu falei a voz rouca, mas com respeito ao Gabriel, que tem uma voz rouca muito bonita, viu? Viu? Está estagiando. Presidente, eu não poderia deixar de encerrar sem agradecer também aqui a equipe técnica da Câmara Municipal, para que a gente estivesse hoje aqui nessa audiência, tem ali o pessoal que está cuidando da TV, o pessoal que está cuidando do som, que está cuidando do painel aqui, a assessoria aqui das comissões, que tem ajudado muito, a segurança que está aqui, a recepção. Então, tudo se forma para que essa audiência saia da melhor maneira. Eu acho que já não tem mais nada, mas eu quero agradecer aqui o presidente da casa, o vereador Carmona, quero agradecer os membros da Comissão de Economia e Finanças, agradeço aqui os palestrantes, aqueles que tiraram a dúvida, tanto dos vereadores quanto daqueles que enviam para nós. Agradeço, por fim, todos os servidores da Câmara Municipal. Declaro encerrado a presente audiência pública. Uma boa noite a todos, Deus abençoe, até a próxima.